O que estaria errado nesse circuito 220 volts? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Normalmente, quando eu posto um circuito errado em um dos meus canais, no outro vai ter um circuito certo. Vamos imaginar, nesse aqui eu estou postando um vídeo com o que possa estar errado nesse circuito. No outro eu tenho o circuito 220 de acordo com o que pede a norma. Caso você não tenha visto esses vídeos ou assistido esses vídeos, eu peço por gentileza que você visite os canais e assista. Dê um joinha e compartilhe para os seus amigos. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube. Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Podemos enumerar aqui dezenas de problemas que fogem da norma. E que norma é essa? ABNT NBR 5410. Desse jeito que está aqui vai funcionar, esse é o problema. Vai funcionar. Aquelas pessoas que dizem que o mais importante é que funcione, ela vai ter aqui um circuito 220 funcionando. Todavia, porém, contudo, totalmente fora das normas. E que pode causar risco de morte a pessoas e a animais de estimação. Podemos começar por aqui. O que eu estou vendo aqui? Por que eu estou falando que é 220? Não tem nenhuma identificação? Porque diz a norma que na instalação bifásica eu tenho dois disjuntores aqui. Está saindo aqui uma fase e outra fase. Olhando assim, poderia ser um neutro pela cor? Poderia. Mas não se recomenda passar o neutro no disjuntor para esse tipo de ligação ou ligação residencial simples. Então, por isso que eu estou afirmando que é 220 volts. Então, vamos aos erros. Eu estou vendo aqui chegando duas fases. Olha aqui, uma preta e uma verde. Onde é que está o erro aqui? Essa cor verde é reservada para o aterramento. E essa fase preta, ela não está dimensionada de acordo com a verde. A verde está com a cor errada, a preta está com o dimensionamento errado. Vamos pular para o disjuntor. Não temos identificação aqui, do disjuntor. Afinal, de quantos amperes é esse circuito? Não faço ideia. Eu só descobrirei de quantos amperes é esse circuito se eu souber qual é a carga que ele vai alimentar. Aí, de acordo com a potência e a tensão, eu consigo descobrir de quantos amperes deveria ser esse disjuntor. Um outro fator também é que deveria ser bipolar e não monopolar. Eu tenho aqui dois disjuntores individuais. Deveria ser apenas um bloco para esse tipo de circuito. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais. Só assim o YouTube vai entender que há uma interação entre o canal e os participantes e vai divulgar esse canal para mais pessoas. Aqui eu tenho um amarelo, aqui eu tenho chegando um preto. Se eu tenho um problema na instalação, isso dificulta para o profissional, né? É difícil para o profissional encontrar o problema, porque ele vai entender que tem uma fase preta chegando aqui e ele vai procurar uma fase lá na tomada do circuito ou do equipamento. E quando ele descobrir que são duas cores diferentes, já sofreu bastante. Normalmente isso acontece muito na elétrica. Aqui a mesma coisa, eu tenho uma fase amarela, verde, né? Diferença pouca de verde para amarelo. Aqui eu tenho azul. Então, quando a gente vai procurar um problema em um circuito, a gente normalmente parte lá do quadro, tentando entender
qual a bitola, seção do fio, qual a cor do fio, para chegar lá na caixinha do equipamento e acreditar que se seguiu uma lógica, uma norma, vai facilitar identificar o problema e corrigir o problema. Então, até aqui nós temos cores de fio que não foram respeitadas, seção ou bitola de fios que não foram respeitadas, dimensionamento de carga para fios e disjuntores que não foram respeitadas, porque quando eu dimensiono as cargas, né, eu identifico que esse disjuntor aqui, de acordo com a norma, precisa ser bipolar e não monopolar. Ao chegarmos aqui na frente, nós temos a tomada. É recomendado, né, que essa tomada ela seja diferente das outras, porque aqui, como nós podemos ver, eu tenho um módulo para 3 tomadas. Imagine se eu tivesse 3 tomadas da mesma cor aqui, branca, ligada nesse módulo. O que ia acontecer? Como se trata da mesma cavidade para 20 amperes, certamente alguém ia cometer o erro, ao invés de ligar no 127 volts, poderia ligar no 220 volts e queimar o equipamento. Temos aqui o fio de aterramento. Olha que legal, a pessoa não pecou na falta do terra, porém usou uma cor errada e também está mal dimensionado, né? Normalmente, qual é a regra que eu sigo para dimensionar neutro e aterramento? A NBR diz que o neutro precisa ser igual ou maior do que a fase. Então eu uso essa mesma regra para o aterramento. O aterramento que eu ponho nos meus circuitos, ele é igual ou maior do que a fase. Então, como vocês podem observar, eu já apontei aí dezenas de erros, né? São erros graves. Eu estou falando de um circuito. Imagina uma instalação elétrica com 10, 20 circuitos, né? Que normalmente tem instalações assim. Então eu tenho em apenas um circuito esse monte de erro, tá? E erro em instalação elétrica é muito complicado, pode causar perda de vida. Para aquelas pessoas que dizem que o importante é funcionar, esse é o circuito perfeito, porque esse tipo de pessoas quer pagar barato. Muitas vezes, não, meu amigo vai fazer de graça para mim, está cobrando muito caro. Eu já recebi essa resposta muitas vezes. E aí você chega lá, por mais boa intenção que seu amigo, seu irmão, seu primo tenha com você, se ele não domina as normas da elétrica, né, certamente ele vai fazer o que ele aprendeu vendo alguém fazer. E se ele fez assim, certamente ele aprendeu vendo alguém fazendo a coisa errada. Visitem meus canais no YouTube, dê um joinha, compartilhe em suas redes sociais, nos mande sugestões, o que você quer ver no próximo vídeo. Perguntas e sugestões enviadas por canal certamente viram vídeos. Então vamos lá, aterramento na cor errada, as fases na cor errada, a cor da tomada aqui deveria ter uma identificação. Normalmente usamos a cor vermelha para 220. Disjuntores precisa ter identificação. A face do disjuntor precisa falar quem é cada disjuntor, porque a partir dessas informações eu sei quem é a carga. Nesse caso aqui eu só vou descobrir quem é o disjuntor depois que eu tiver a carga. Os fios que estão vindo lá até o disjuntor está mal dimensionado e está fora das cores da norma. Olha aqui, ó, um verde. Esse verde poderia estar aqui. E aí diminuiria a quantidade de coisas erradas. E tem muito mais coisas erradas se nós fôssemos observar aí, como por exemplo, o que eu peço para as pessoas colocar, é um terminalzinho aqui na ponta. É tão baratinho o terminal que facilita depois a manutenção no circuito. E também dificulta, quando o fio está diretamente no disjuntor, ele pode, se não tiver muito bem apertado, ele pode começar a esquentar e a queimar os disjuntores da instalação. Contrate profissional qualificados, profissionais que respeitem as normas ABNT NBR 5410, profissionais que respeitem a vida.
uma instalação elétrica precisa ser segura, eficiente e ter muita qualidade. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.